Recentemente, a cantora Luísa Sonza liberou um clipe do seu mais novo álbum. Mas por que eu tô falando disso aqui? A cantora diz que esse novo álbum foi feito inspirado em uma viagem no seu inconsciente, feito através dos sonhos e pesadelos que ela vinha tendo. Exatamente, a história do curta é uma viagem no meu subconsciente e de sonhos e pesadelos meus. Eu achei tudo isso muito interessante e eu quero fazer aqui com vocês um exercício de olhar para esse clipe que foi baseado em um sonho e tentar entendê-lo simbolicamente. É claro que isso aqui é só um exercício, é uma brincadeira, porque a análise mesmo é feita com a presença do sonhador, porque a gente tem que ver as associações que o sonhador vai trazer, né? Mas a intenção da artista era realmente provocar esse tipo de discussão. Então eu acho interessante aproveitar, né, essa oportunidade para a gente trazer, né, essa consciência para a importância dos sonhos e dos pesadelos na nossa saúde mental. Então vamos para a análise de como eu vejo simbolicamente esse clipe. O clipe começa com a imagem da cantora chegando num campo de morangos. E ela dá uma mordida nesse morango e essa imagem é uma imagem bem sensual. Então eu tô vendo esse morango como trazendo uma questão de sensualidade, da fruta do prazer. Depois disso ela vai pra cama e começa a dançar, e dançar não só ela como outras mulheres também, e com os morangos, e isso começa a amassar esses morangos, né? Então, esse movimento ali em cima da cama, primeiro, a cama, ela pode estar representando o lugar que a gente dorme, ou seja, o lugar que nós estamos inconscientes, né? Então, muitas vezes isso vem no sonho mostrar isso como uma atitude que nós estamos tendo de forma inconsciente, a gente não está percebendo que a gente está fazendo aquilo. Então, digamos que isso esteja representando que ela está se relacionando com toda essa sensualidade, né, essa luxúria, de forma inconsciente. Ela não percebe que aquilo ali que ela está fazendo não condiz com o que o interior dela está querendo. Outra questão que eu reparei também foram nas roupas, né? A roupa que ela tá usando é uma roupa cor da pele, então pra mim isso pode também estar simbolizando como se ela estivesse nua ali, né? Porque no clipe ela não poderia estar totalmente nua, mas aquela roupa, tanto dela quanto das outras meninas, é muito cor da pele, e aquilo ali dá muito uma sensação de nudez, né? E o que eu associei com isso? As roupas, elas trazem muitas vezes um símbolo de persona. O que é persona? Personas são as diferentes facetas de nós mesmos. Em cada situação da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente está vestindo personas diferentes. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente veste a persona da nossa profissão. Se eu sou um advogado, eu estou usando a persona de advogado durante o meu trabalho. E quando eu vou para casa, eu uso a minha persona de quem eu sou. Quando eu saio com meus amigos, eu uso a persona do amigo, né? Quando eu tô com a minha mãe, eu uso a persona de filha. Se eu tivesse um filho, eu usaria a persona de mãe com meu filho. O que a gente não pode fazer é escolher uma persona e usar ela em toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Então, imagina um advogado que decide, que inconscientemente acaba usando a persona de advogado em todos os papéis que ele faz na vida, né? Isso não faz sentido. Porque ser advogado não define quem ele é, define a profissão dele, e só isso, né? Então, quando ele estiver numa festa, ele tem que se comportar como ele mesmo numa festa, e não como um advogado numa festa, né? E ali parece que ela tá desnuda e talvez ela esteja sem persona, né? Ela não adotou uma persona ali. E pra mim isso passa a sensação de talvez ela esteja confundindo ela mesma com a persona artista, a persona Luísa Sonza. Isso é uma coisa que costuma acontecer quando a pessoa inicia na vida profissional e ela acaba se confundindo com a vida profissional dela. Então pode ser que ela não tenha entendido que a Luísa Sonza é uma persona, né? A artista, né? E ela não é quem ela é a todo momento. E ela pode ter se confundido e virado essa persona, né? E não tá percebendo quem ela é no fundo. Aí depois de ela ter se esbaldado nesses prazeres, né? Em cima dessa cama que representa uma inconsciência, sem persona, né?
se confundindo com a artista, né, com a personagem Luísa Sonza, sem perceber quem ela realmente é por debaixo disso, ela se dá conta, ela tem um momento de lucidez, né, que os sonhos eles fazem muito isso, eles te chocam em algum momento, muitas vezes. Ela tem um momento de lucidez e ela se vê na cama, que parece uma cama ensanguentada, e sozinha, e se apavora. Antes ela tava naquela luxúria ali com muitas outras meninas e tal, e de repente ela vê que ela tá sozinha naquela cama ensanguentada, né? E aí ela cai na real do que ela tá fazendo, né? Ela percebe que essas luxúrias, né, se mergulhar nesse prazer sensorial, né, que toda a vida dela oferece, tá afastando ela dela mesma, né? E isso mostra também uma unilateralidade. E o que significa isso? Significa que ela se focou em um dos aspectos da vida, né? Nesse caso, ela focou a sua vida nesses aspectos dos prazeres sensoriais. Os prazeres, sim, são importantes também, eles são um dos aspectos da nossa vida, porém, não de forma demasiada, né? Nós temos muitos aspectos e a gente tem que respeitar todos eles para que internamente a gente se sinta bem, né? E a gente sinta que nós estamos sendo nós mesmos. Então, e ainda, além disso, tem a questão da cama ensanguentada, né? O que é o símbolo do sangue, né? O sangue ele tem um símbolo muito forte de vida, né? Se você perde sangue, você está perdendo vida, você está perdendo energia vital, né? Então, essa cama ensanguentada, né, tá mostrando uma perda de vida com essas atitudes. E eu não tô aqui de jeito nenhum falando que os prazeres, né, do corpo e os prazeres da vida material são uma coisa ruim, não é nada disso. Eu só estou falando aqui que o problema é a unilateralidade, né? E se perder nos prazeres é muito fácil quando você tem essa possibilidade, que no caso dela é possível por ela ser uma pessoa famosa, né? Porque essas coisas são muito boas, né? São muito gostosas, né? Então, se perder nisso acaba sendo muito tentador. Mas a gente que não é famoso, a gente também se perde muitas vezes nesses papéis e nessas identidades que a gente assume para nós mesmos. Às vezes é simplesmente uma pessoa intelectualizada e todo mundo pode achar isso muito lindo e maravilhoso, mas a pessoa ficou unilateral em ser intelectual e ela acabou esquecendo as partes sentimentais dela, né? As partes intuitivas, sensoriais e todos uma complexidade que a gente tem dentro da gente, né? Então qualquer unilateralidade é prejudicial. Então, resumindo, o que eu entendo desse clipe se ele fosse um sonho, né? Ela chega nesse campo de morangos e acha tudo muito lindo, suculento, delicioso, né? É ela entrando nesse mundo da fama, né? E realmente se encantando com todas as coisas boas que isso traz, né? Só que ela não criou essa persona para a Luísa Sonza artista. E ela começou a achar que ela era só a Luísa Sonza artista. Mas não, isso é só uma faceta dela, né? E dentro dela existem várias outras coisas também precisando de atenção, mas ela acabou esquecendo de dar atenção para essas outras partes, o que deixou a alma dela muito triste e solitária, né? E também essa questão de, no fim, ela tá perdendo vida, né? Porque toda vez que a gente tá afastado do nosso centro, da nossa verdade, né? Isso cria uma desconexão com aquilo que o Jung chamava de self. O self é a nossa totalidade, né? E estar desconectado da nossa totalidade traz uma sensação de solidão mesmo e de muitas vezes de que a vida não faz sentido, né? Porque as coisas realmente não vão fazer sentido se a gente não tá podendo ser quem nós somos, né? No mundo, na vida, né? E, enfim, acho que ela ter exposto, né, essas coisas tão íntimas foi um ato de coragem, mas ao mesmo tempo também um ato bem arriscado, que a pessoa tem que estar muito forte para expor tanta vulnerabilidade, né, e ter que saber digerir, né, a reação das pessoas quanto a isso. Mas essa foi a decisão dela e eu espero que fique tudo bem.